Então nós vamos começar a falar agora sobre os sistemas sensoriais, tá? Sistemas sensoriais. Se lembrem que lá no começo, quando eu comecei a falar sobre fisiologia do sistema nervoso, eu disse assim que a gente pode simplificar o funcionamento do sistema nervoso pensando da seguinte maneira. O sistema nervoso funciona captando informação, então ele capta informações, ele recebe informações, informações sobre o que está acontecendo no ambiente ao nosso redor, sobre o que está acontecendo na superfície do nosso corpo, tá? Sobre o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Aí o sistema nervoso processa essas informações e ele vai elaborando respostas a essas informações. Ele vai verificando se é necessário que a gente se adapte a mudanças no ambiente, né? E ele vai elaborando respostas a essas informações que ele está captando. E aí ele vai tentar executar essas respostas. Então o sistema nervoso está sempre captando informações, processando essas informações, elaborando respostas a essas informações e tentando executar essas respostas, tá? Então a gente viu já, num primeiro momento, um pouco sobre a fisiologia do neurônio. Como eu disse, fisiologia do neurônio, nós falamos também de sinapses, são os conteúdos mais elementares para a gente compreender a fisiologia do sistema nervoso. Se você não compreende como o neurônio funciona, tá? Você não compreende como funciona um potencial de ação, você não compreende como as sinapses funcionam, você não vai conseguir avançar muito na compreensão do funcionamento do sistema nervoso. Ok? Mas a gente já trabalhou esse assunto, então nós vamos começar falando agora do primeiro momento, né, nessa sequência de eventos que eu disse, que é a captura de imagens, né? De informações, tá? Como é que o sistema nervoso capta informações? Como é que ele recebe informações? O sistema nervoso recebe informações através dos sistemas sensoriais. Nós temos no nosso corpo diversos sistemas sensoriais. Por exemplo, a visão, o sistema visual, é um sistema sensorial. A audição, olfato, gustação, né? Equilíbrio, a propriocepção, são sistemas sensoriais que nós temos no nosso corpo, que estão continuamente mandando informações para o nosso sistema nervoso central sobre aquilo que está acontecendo ao redor do nosso corpo, na superfície do nosso corpo e dentro do nosso corpo. Então eu vou passar aqui agora uma introdução sobre sistemas sensoriais de maneira geral. E depois a gente vai começar. O primeiro sistema sensorial que nós vamos estudar é um sistema sensorial chamado de sistema sensorial somático. Tá? Então, primeiro, algumas definições. O que é, então, um sistema sensorial? Um sistema sensorial, então, é um conjunto de estruturas e processos que são capazes de captar e interpretar certos aspectos físicos ou químicos, genericamente chamados de estímulos do meio externo ou interno de um organismo. Então, cada sistema sensorial vai ser responsável por captar determinados aspectos físicos ou químicos, que nós vamos chamar de estímulos. Então, por exemplo, o sistema visual. Que aspecto ele vai captar? Ele vai captar a energia luminosa que está ao nosso redor e que está atingindo lá a nossa retina. Então, é um aspecto físico, não é? A gustação, né? O sistema gustativo, ele vai captar a composição dos alimentos que nós estamos mastigando. Ok? Então é um aspecto químico. Então isso vão funcionar como, de maneira geral, como estímulos. E são estímulos que vêm do meio externo ou do meio interno. Do meio externo, por exemplo, a energia luminosa, as ondas sonoras que nós captamos através da audição. E do meio interno? Então, nós temos receptores também e sistemas sensoriais para detectar aquilo que está acontecendo no interior do nosso corpo, no nosso meio interno. Então, por exemplo, o pH dos nossos líquidos corporais, né, o pH do nosso meio interno, a osmolaridade do nosso meio interno,
Nós temos receptores para isso, para a temperatura interna do corpo. Ok? Então, os sistemas sensoriais eles vão captar esses estímulos. Diferentes sistemas sensoriais captam e processam diferentes estímulos. Então, a visão vai captar a energia luminosa e vai processar esse estímulo. A audição, as ondas sonoras e assim por diante. Então, o sistema sensorial ele tende a ser mais ou menos específico para determinados tipos de estímulos. E esses sistemas sensoriais, então, o que eles vão fazer? Eles vão captar esse estímulo e vão processar esse estímulo. E do funcionamento dos sistemas sensoriais, na medida em que eles captam esses estímulos, processam esses estímulos, eles dão origem ao que nós chamamos de sensações. Então, uma sensação é o reconhecimento da presença de um estímulo e de suas propriedades básicas. Esse é o resultado dos sistemas sensoriais. Tá? Então, por exemplo, no caso do sistema visual, a gente tem a visão. A visão é uma sensação. Essa imagem que vocês estão percebendo, agora, para onde vocês estão olhando, essa imagem é uma sensação. Ela é o resultado do sistema visual. Então, o teu sistema visual está captando informação, energia luminosa, processando essa informação e gerando essa sensação visual. Ok? Então, vocês conseguem ver essa imagem. Nessa imagem, vocês conseguem detectar o quê? Os diferentes elementos que estão, né? Os diferentes objetos, as cores, o movimento. É isso que vocês estão percebendo. O sistema auditivo vai gerar uma sensação também. A audição. A audição é uma sensação. Você consegue detectar o quê? Os diferentes sons que estão chegando até a tua orelha. Então isso é uma sensação. Quando você está ali, o paladar. O paladar é uma sensação produzida pelo sistema gustativo. Então ali você vai detectar o quê? O sabor de um alimento. Se é doce, se é salgado, se é agridoce e assim por diante. Agora, o nosso sistema nervoso pega essas sensações geradas nos sistemas sensoriais e aprofunda o processamento dessas informações e gera o que a gente chama de percepção. Percepção é a capacidade que nós temos de dar significado às sensações. Então você gera essa imagem que você está vendo agora. Então isso é uma sensação. E aí você vai começar a processar isso, gerar percepção. Você vai tentar dar significado. Você vai olhar nessa imagem e você vai começar a identificar o que é um objeto. O que é uma tela de computador? O que é um telefone celular? O que é uma pessoa? Se você está vendo pessoas, você começa a identificar quem são essas pessoas. Se você está vendo ali, você consegue identificar cada objeto, o que é um livro, o que é um retrato, não é? E assim por diante. Isso é uma percepção, é quando você dá significado. Você começa a interpretar aquilo que a sensação te traz. O sistema auditivo, mesma coisa. Ele vai gerar uma sensação, que é a audição. Mas aí você vai começar a fazer a percepção disso. Nesses sons que você está ouvindo, o que é voz? E nessa voz, quais são as palavras? O que está se querendo dizer com esse som? O que é música? O que é o barulho do ventilador? O que é o barulho que está lá fora, e assim por diante. Então o nosso sistema nervoso, pessoal, isso é bastante interessante. O nosso sistema nervoso está sempre procurando dar sentido, dar significado às coisas, interpretar aquelas sensações que a gente está vendo. Das sensações gustativas, nós vamos tirar o quê? O sabor, que alimento é esse? E a gente vai aprofundar essa percepção. Eu gosto desse alimento? Esse rosto que eu estou vendo, eu acho que ele é bonito? Eu acho que ele é feio? Esse som que eu estou ouvindo, ele é agradável? Eu gosto dessa música ou eu não gosto dessa música?
Então isso é uma percepção, uma coisa bem mais complexa. Então, para a gente perceber, né, a gente tentar compreender um pouco da diferença entre sensação e percepção. Quando você olha para essa imagem que eu estou projetando, todos nós aqui vamos gerar a mesma sensação. Nós estamos vendo a mesma imagem. Mas se eu perguntar o que você está vendo, alguns podem dizer, eu estou vendo aqui no meio um cálice em branco. Outros podem dizer, não, eu estou vendo duas faces aqui em preto, uma de frente para a outra. Então a sensação, a imagem é a mesma, mas você pode ter percepções diferentes dessa sensação. Você pode perceber um cálice no meio ou duas faces. A percepção é uma coisa diferente da sensação. A percepção é o significado que você dá à sensação. Né? Se eu mostrasse aqui uma figura de um rosto, de uma face, como eu disse, todo mundo teria a mesma sensação, todo mundo estaria vendo a mesma imagem. Mas se eu perguntasse, você acha essa pessoa bonita ou não? Eu estou perguntando qual é a tua percepção sobre a aparência dessa pessoa, desse rosto. Alguns poderiam dizer, não, eu acho uma pessoa muito bonita. Outros iriam dizer, não, eu não acho essa aparência bonita. Isso é a percepção. A percepção, ela é moldada, inclusive, pelas experiências que você já teve. Não é? Se nós estivéssemos numa aula e eu levasse para essa aula, por exemplo, sorvete de pistache, e eu distribuísse para todo mundo sorvete de pistache, todo mundo iria experimentar o sorvete e todo mundo teria a mesma sensação. Todo mundo iria perceber o mesmo sabor, o sabor de pistache, de sorvete de pistache. E aí eu perguntasse, vocês gostam ou não gostam desse sabor de sorvete? Eu estou perguntando qual é a tua percepção. Alguns poderiam dizer, nossa, é um sabor muito bom, eu gosto muito desse sorvete. Outros iriam dizer, não, é ruim, eu não gosto desse sabor. Então, pessoas podem ter percepções diferentes para as mesmas sensações. Porque a percepção depende, inclusive, de experiências que você já teve no passado. Então, o sistema nervoso vai armazenando, né? Nós temos uma memória sensorial também. E ele vai comparando as sensações com aquilo que você tem na tua memória, e isso vai moldando a tua percepção. Que significado você dá para aquela sensação? Se é uma sensação agradável ou não, o que você percebe? Tá? Isso é bastante interessante. Quais são os componentes de um sistema sensorial? O que tem em um sistema sensorial? Isso aqui, pessoal, vale para todos os sistemas sensoriais. Tá? Todo sistema sensorial vai gerar sensações, todas as sensações vão ser submetidas ao processo de interpretação no nosso sistema nervoso. Todos os sistemas sensoriais vão ter esses três componentes aqui. Você vai ter, primeiro, os receptores, as estruturas que vão captar a energia do estímulo e vão converter em um sinal biológico. Por exemplo, no caso da visão, qual é o estímulo? O estímulo é a energia luminosa que está viajando pelo espaço. Não é? Aí nós vamos ter os receptores. Quem são os receptores para a visão? São células que nós temos lá na retina. Lá dentro do nosso olho nós temos a retina. E na retina nós temos esses receptores, os fotorreceptores. Esses fotorreceptores são células que convertem a informação da energia, né, luminosa em sinais biológicos, em sinais que o nosso sistema nervoso consegue compreender, consegue processar. Então você vai ter células que vão converter a intensidade luminosa, a cor que aquela energia luminosa carrega, em um sinal biológico. O que é esse sinal biológico? Em geral, esse sinal biológico é um potencial de ação, ou, né, estou simplificando, um potencial, na verdade são muitos potenciais de ação, mas enfim, você vai converter isso em potenciais de ação, que é a linguagem com que normalmente o nosso sistema nervoso consegue transportar a informação. E aí nós vamos ter as vias sensoriais, que são formadas pelos neurônios sensitivos, por onde esse sinal trafega.
Então, os receptores, eles captam a informação, tá? O receptor faz o que a gente chama de transdução da informação. Ele converte aquela informação da linguagem, né, daquele estímulo para um sinal biológico, para uma linguagem com que o nosso sistema nervoso consegue compreender. Como eu disse, lá na retina, os receptores para a visão convertem a informação da energia luminosa para um sinal biológico. Lá na orelha interna, nós vamos ter receptores que vão converter outro tipo de sinal biológico, que são as ondas sonoras, para um sinal biológico também, para potenciais de ação. E o que esses receptores vão fazer? Eles vão passar esses potenciais de ação, essas informações, para as vias sensoriais, para os neurônios sensitivos. Esses neurônios sensitivos, eles vão transportar essas informações até áreas sensoriais centrais. O que são essas áreas sensoriais centrais? São regiões no nosso sistema nervoso central. E nessas regiões é onde esse sinal biológico, essas informações, vão ser interpretadas, vão ser processadas, dando origem às sensações e depois às percepções. Então a via sensorial, ela conecta os receptores com as regiões no sistema nervoso central que vão processar essas informações para gerar as sensações e as percepções. Então, para um sistema sensorial funcionar, eu tenho que ter essas estruturas todas funcionando. Os receptores têm que funcionar, as vias sensoriais têm que funcionar e as áreas sensoriais têm que funcionar. Porque se o receptor não funciona, eu não consigo captar aquela informação. Se a via sensorial não funciona, eu não consigo transportar aquela informação, tá? E se as áreas centrais não funcionarem, eu não vou conseguir processar essa informação para gerar uma sensação. Okay? Então essas três coisas precisam funcionar para eu conseguir, para o meu sistema sensorial funcionar corretamente. Se eu tiver problema em alguma dessas três partes, eu tenho um prejuízo naquele sistema sensorial. Eu posso diminuir ou até perder a minha capacidade de captar determinados estímulos, de captar determinadas informações. Nós podemos dividir, né, a sensibilidade, aquilo que a gente chama de sensibilidade, ou seja, os nossos sistemas sensoriais, a gente pode dividir isso em dois grupos diferentes. Existe o que a gente chama de sensibilidade geral e o que a gente chama de sensibilidade especial. Qual que é a diferença? Na sensibilidade geral, os receptores estão espalhados pelo corpo, por todo o corpo. Já na sensibilidade especial, não. Na sensibilidade especial, os receptores, aquelas células que captam a informação, elas estão todas confinadas num determinado órgão, numa estrutura. E essa estrutura está sempre localizada na cabeça. Então, por exemplo, onde é que estão todos os receptores que nós temos no nosso corpo para a visão? Todos eles estão no olho. Aonde estão todos os receptores que a gente tem para o olfato? Lá no nariz, para a gustação, na boca, para a audição e para o equilíbrio, na orelha interna. Nós não temos receptores em outros lugares. Eles estão em órgãos específicos. Agora, onde é que a gente tem receptor para dor? No corpo todo. Por isso que é sensibilidade geral. Receptores para o tato, na pele do corpo todo. Então é sensibilidade geral. Temperatura, está espalhado pelo corpo todo. Receptores para propriocepção, tá? Nós temos em todos os músculos, articulações, nós temos receptores em todas as articulações. Então está espalhado para o corpo todo. A sensibilidade geral, nós também dividimos ela em somática e visceral. Sensibilidade visceral está relacionado com as vísceras, com os órgãos internos. Tá? Então, sensibilidade visceral ela é captada por receptores que estão nos nossos órgãos internos. Essas informações da sensibilidade visceral,
em geral, elas são inconscientes. Então, se eu te perguntar agora, qual é a tua pressão arterial? Qual é a tua saturação de oxigênio? Tá? Qual é a osmolaridade do teu sangue? Você não vai saber isso. Mas você tem receptores que estão captando essas informações. Qual é a tua pressão arterial? A não ser que você use um aparelho aqui para medir a tua pressão arterial, você não sabe. Mas nós temos receptores que captam essas informações. E temos esses receptores espalhados pelo corpo. E enviam essa informação lá para o nosso sistema nervoso central. Porque o nosso sistema nervoso precisa processar essas informações. Então isso é sensibilidade visceral. Essa sensibilidade visceral ela é importantíssima para o controle da nossa homeostasia. Porque ela mantém o nosso sistema nervoso informado sobre as condições do meio interno, sobre aquilo que está acontecendo dentro do nosso corpo. A sensibilidade somática é aquela sensibilidade que é captada na superfície do nosso corpo. O que eu quero dizer por superfície? Na pele, nos músculos e nas articulações. Tá? Isso é sensibilidade somática, informações captadas, né, na pele. Então, temperatura, que você tem receptores em toda a pele, para calor, receptores para frio. Ok? Então, nós temos essa divisão. Sensibilidade geral e sensibilidade especial. E aí nós vamos ter muitos receptores, porque a gente consegue captar uma quantidade gigantesca de informações ao mesmo tempo. A cada instante o teu sistema nervoso está sendo bombardeado com uma quantidade gigantesca de informação. Algumas dessas informações se tornam conscientes, outras não. Por exemplo, eu disse que a sensibilidade visceral, em geral, ela é inconsciente. Ela só se torna consciente, né, quando, por exemplo, quanto que você vai conseguir saber a tua pressão arterial conscientemente? Só se ela começar a ficar muito baixa ou muito alta. Mas em valores normais, fisiológicos, você não percebe. Né? E assim funciona com a tua pressão de oxigênio, pressão de CO2. Nós temos receptores para isso. Mas é sensibilidade visceral. Em geral, a gente não sabe se a nossa pressão de oxigênio, quanto que ela está. Mas se ela ficar muito alta ou muito baixa, você vai perceber. Já a sensibilidade somática e especial, em geral, ela se torna consciente. Você tem consciência, você percebe dor, tato, temperatura, visão, olfato, isso é consciente, você percebe isso conscientemente. Mas nós temos então, para ter esse tanto de sensibilidade, nós temos que ter uma quantidade gigantesca de receptores. Porque um receptor, ele é, em geral, especializado. Então, a célula, que é um receptor para visão, ela é estimulada por energia luminosa. Ela é especializada em captar energia luminosa. Outros tipos de estímulo, não, essa célula ela não vai ter uma capacidade de captar outros tipos de estímulo. Cada receptor é adaptado para captar um determinado estímulo. Tá? Os receptores para audição são adaptados para captarem ondas, né, sonoras e assim por diante. Nós podemos então classificar esses receptores com relação à sua localização. E aí nós podemos dividir todos os receptores que a gente tem no nosso corpo em 3 grupos só. Os esteroceptores, ou alguns livros vão chamar de esteroreceptores, é a mesma coisa. Os proprioceptores, ou proprioreceptores, e os visceroceptores, ou visceroreceptores. Tanto faz. Qual que é a diferença aqui? Receptores são aqueles que são responsáveis por captar aqui, ó, a sensibilidade especial. Tá? Sensibilidade especial. Esses esteroceptores, eles vão estar na superfície do corpo, a gente considera assim. E eles vão captar informações sobre aquilo que está acontecendo no ambiente ao nosso redor. Nós temos também esteroceptores na pele e vão captar informações sobre aquilo que acontece
na superfície do nosso corpo. Então, por exemplo, também aqui, ó, receptores para dor na pele, tato na pele, temperatura na pele, são todos considerados como estereoceptores. Os proprioceptores são receptores que vão captar informações para gerar uma sensação que a gente chama de propriocepção. O que é propriocepção? É a percepção que o nosso sistema nervoso tem do nosso próprio corpo. A capacidade que o nosso sistema nervoso tem de perceber aonde é que cada uma das partes do nosso corpo está no espaço. Então, por exemplo, agora eu estou com o olho fechado, mas eu sei que a minha mão está na frente da minha face. A minha mão agora está acima da minha cabeça. A minha mão está na frente do meu tórax. Como eu sei aonde a minha mão está sem eu estar olhando para ela? Isso é graças à minha propriocepção, porque nós temos receptores que continuamente informam o sistema nervoso sobre o grau de contração de cada músculo e o ângulo de movimento em cada articulação. Então nós temos esses proprioceptores nos músculos e nas articulações. E o nosso sistema nervoso processa essa informação do grau de contração em cada músculo, do ângulo em cada articulação. E com isso o nosso sistema nervoso sabe aonde é que cada uma das partes do nosso corpo está no espaço. Tá? E nós vamos ter também proprioceptores lá na orelha interna para a gente ter a sensação do equilíbrio. O que é essa sensação do equilíbrio? É a capacidade que a gente tem de perceber o movimento do nosso corpo como um todo. Se o nosso corpo está parado, em que posição que ele está, se ele está vertical, se ele está horizontal, se o nosso corpo está se deslocando para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Então isso tudo entra também como propriocepção, são proprioceptores. E os visceroceptores ou visceroreceptores? São aqueles receptores que estão nas vísceras, nos órgãos. Eles é que vão captar as informações que vão dar origem à sensibilidade visceral. São informações sobre aquilo que está acontecendo dentro do nosso corpo. A temperatura interna do corpo, a pressão arterial, por exemplo, a pressão de oxigênio, a quantidade de oxigênio, a pressão de CO2, a quantidade de oxigênio, CO2 dentro do corpo, né? A osmolaridade, a concentração do sangue e assim por diante. Uma outra forma de classificar os receptores, de olhar para os receptores, é com relação ao tipo de informação que eles captam. E aí nós podemos olhar para os receptores e perceber que tem alguns receptores que é o que nós chamamos de fotoceptores ou fotorreceptores. O que são fotoceptores? São receptores que são estimulados por energia luminosa. No nosso corpo, nós só temos desses receptores na retina. Tá? Nós só temos fotoceptores na retina. O que são quimioceptores ou quimiorreceptores? São receptores que são estimulados por moléculas. Tá? Então nós vamos ter, por exemplo, no nariz, para o olfato, na boca, para a gustação, no hipotálamo, para detectar a composição do sangue, detectar, por exemplo, o pH do sangue. Não é? No corpo aórtico e no corpo carotídeo, para detectar a quantidade de oxigênio, de CO2 que nós temos no sangue. Então, quimiorreceptores ou quimioceptores são receptores que são estimulados quimicamente, são estimulados por moléculas. Mecanoceptores ou mecanorreceptores são receptores que são estimulados por deformação mecânica. Nós temos esses receptores, por exemplo, na pele, para a sensação da pressão. Então, quando tem alguma coisa fazendo pressão sobre a tua pele, isso deforma esses receptores, estimula eles. E você percebe isso como uma sensação de pressão, como uma sensação de tato. Os receptores que a gente tem na orelha interna para audição, né, para equilíbrio, são mecanorreceptores. Eles respondem à deformação mecânica da célula. Receptores nos músculos, na articulação, que respondem à força que o músculo faz, à contração, ao relaxamento do músculo.
tá? Receptores nas vísceras, para o sistema nervoso perceber se o estômago está cheio, né? E aí ele distende, ou se ele está mais vazio, né? Então, esses receptores vão gerar então sensações de tato, pressão, audição, propriocepção, vibração e outras sensações. Nós temos também os termoceptores ou termorreceptores. São receptores que detectam a temperatura. A gente tem, por exemplo, na pele, para a gente detectar a temperatura da superfície do nosso corpo, e no hipotálamo, lá dentro, lá no encéfalo, para a gente detectar a temperatura interna do corpo. Nociceptores são receptores para dor. Esses receptores, eles detectam quando eu tenho alguma lesão em alguma parte do corpo, por exemplo. E aí, essas lesões estimulam esses receptores e acaba gerando a sensação de dor. Nós temos esses receptores principalmente na pele, nos vasos sanguíneos, nos órgãos internos e nas articulações. Tá?